Fala senhores, beleza? É o Alex. Então, para mais um vídeo aí sobre a questão das críticas que eventualmente eu faço a algumas coisas que eu ouço na igreja, né? E trazendo aí algumas questões que eu não concordo, ou pelo menos agregar algumas coisas que foram ditas eventualmente a meu respeito, ou não, né? E exatamente sobre isso que a gente vai tratar, sobre aquilo que pode eventualmente ser sobre mim, aquilo que não é. Iniciando com uma questão que foi levantada, talvez contra mim, não sei, dizendo que algumas questões eventualmente podem não ter sido contra mim, mesmo assim eu vou lá e respondo. E mais trazendo com a questão da verdade e da mentira, né? Dizendo, não, mas se é verdade ou se é mentira, é fácil, só porque é verdade é mentira e você vai lá e admite ou você reconhece que é mentira. O problema é aquilo que você não sabe que é verdade. Sim, mas eu imaginava que fosse uma coisa pressuposta, eu achei que eu não precisaria falar isso diretamente, que se tem uma coisa que você não sabe se é verdade ou se é mentira, você vai lá e tenta pesquisar para ver se aquilo é verdade ou não. Então, sim, algumas coisas você não sabe, você vai ter que pesquisar. Eu precisava dizer isso. Você trabalha com a questão do provável, né? Usam muito a expressão provável, quando eu acho que a melhor expressão seria o possível. Né? O possível é uma coisa mais abrangente, pega do 1, acho que é o 99%, né? Porque não tenho a certeza, vamos dizer, de que não vai acontecer ou de que aconteceu. O possível não seria o nunca e também não seria a certeza. Então, o provável seria já com 51% de chance até 99%. O provável é acima de 50%. Mas enfim, independentemente da expressão provável ou possível que você utilize para designar aquelas coisas que você não sabe se vai acontecer ou se aconteceu e você precisaria pesquisar, não faz muita diferença, porque você vai ter que ter uma atitude de certo e errado em relação a isso também. Seja em relação a pesquisar, talvez algumas coisas a gente no final não consiga descobrir, mas você a princípio teria que ser sincero para dizer que você não sabe, e como você tem uma necessidade premente muitas vezes de descobrir uma verdade ou uma mentira, você vai ter que pesquisar. E essa é a atitude de verdade que você tem em relação ao fato. Então, não necessariamente você mente, você só está buscando a verdade, e nem necessariamente você está dizendo a verdade, você só está buscando a informação em relação àquilo que você não sabe. A grande questão, e claro, que mesmo em relação àquilo que você não sabe, você vai ter que ter essa, entre aspas, hombridade de dizer a verdade em relação àquilo que você não sabe. Eu não, ou mesmo se você cometer um erro. Então é só admitir. Né? Tem que ter essa sinceridade de coração. A grande questão é que, eventualmente, eu havia trabalhado um tema sobre, eu imagino que tenha sido esse tema, não sei quais temas eventualmente se está falando. Eu imagino que alguns temas foram contra mim. E realmente foi um tema que pareceu que era contra mim, que era a questão da justiça. Eu ainda mantenho a mesma opinião de que, mesmo repreensões que sejam feitas contra pecados que não sejam necessariamente para a morte, ou mesmo pecados que são de morte, mas Deus decide manter as pessoas vivas justamente para que recebam a misericórdia e a graça, até do castigo para poderem mudar de comportamento, e a Bíblia diz isso, citei aqui alguns versos nesse sentido. E isso não era uma afirmação que foi feita, mas não era uma afirmação necessariamente feita contra mim, e eu fiz vídeo a respeito disso. Só que isso não faz tanta diferença, porque eu imaginei que eu talvez não tenha falado isso no vídeo, porque é uma coisa que eu já falei em alguns vídeos, até acho que mais de um vídeo que eu fiz no YouTube em relação a essas questões de igreja. Algumas questões são meramente doutrinárias, mesmo que elas não sejam contra mim especificamente, não quer dizer que eu não vá dizer que elas são falsas. Eu vou afirmar, não concordo com essa questão da igreja, eles não falaram nada contra mim nesse aspecto, mas mesmo assim é um argumento, vamos dizer, errado, não necessariamente um erro doloso, um erro intencional, mas um erro, a pessoa estava enganada quando ela falou isso. Então eu não, mesmo que o argumento não tenha sido contra mim, porque eventualmente eu falei, usei a expressão castigo, e daí eles, não é castigo, é misericórdia, porque é para mudança de comportamento, mas há sofrimento mesmo assim, e é justo que se aplique, porque a pessoa mereceu em certo aspecto porque só houve sofrimento para ela, mesmo que ela não vá morrer, mas só houve sofrimento para ela porque ela cometeu algum tipo de pecado. Se não tivesse pecado, não teria nenhum tipo de sofrimento, mesmo para mudança de comportamento. Por exemplo, a cadeia pode ser um grande exemplo. Foi usado o exemplo da Babilônia ali, eu falei que na verdade era cativeiro. O próprio Deus usa a palavra justiça, outra palavra, não a palavra justiça, mas usa a palavra juízo, pelo que eu lembro. De repente usa a palavra justiça e eu não lembro.
Usa a palavra juízo. Outra palavra que é usada também ali, mas no mesmo contexto. A palavra retribuição, que dá uma ideia de justiça, né? Então, mesmo que não tenha sido contra mim, eu mantenho a mesma posição. E não quer dizer que coisas que não são para mim, eu também não vou responder que são falsas. Na igreja, algumas questões são doutrinárias, não são contra mim, mas são erradas. Seja intencional ou não, há erros, e eu pretendo, algumas vezes que eu constatar e que eu achar necessário, eu vou dizer que é errado. Eu vou apontar ali onde está o problema do argumento, mesmo que não seja contra a minha pessoa. Talvez em algum momento eu tenha cometido esse erro de pessoalizar, de tornar pessoal uma coisa que não era pessoal. Ele faz na análise, porque o ódio no coração e tal. Não, às vezes é só constatar o erro mesmo. E a pessoa só cometeu talvez um erro, que nem eu falei, na questão da pessoalização. Mas o argumento continuava sendo errado, porque o castigo, que não é de morte, continua sendo castigo e continua sendo justo. Mesmo que seja uma justiça mitigada, que não seja aquela gravidade da morte, porque a pessoa mereceria a morte, mas ela seria repreendida pela graça e misericórdia, e seria repreendida para mudar de comportamento, para Deus não precisar matar. E mesmo constatando que alguns pecados não são de morte, né? Então tem essa aí, né? Até pela própria graça e misericórdia de Deus. Que é exatamente o que eu digo aqui, que é análise de intenção, né? Eu posso errar por não ser alguma coisa contra mim, mas presumo, porque eu já falei que nem tudo é para mim, eu já falei isso. Então é possível, sim, são duas premissas aqui. Eu posso cometer um erro e pessoalizar uma coisa que não deveria, ou eu posso responder, e eu já falei isso. O primeiro argumento eu não sei se eu falei, a questão de errar, e tornar uma coisa pessoal, mas o segundo argumento eu sei que eu já falei em vídeo. Nem tudo aquilo é contra mim, isso eu sei. E eventualmente eu vou responder mesmo assim. São erros doutrinários na igreja. Nem tudo é contra mim, mas são erros doutrinários, isso que eu estou dizendo. Isso eu já tinha falado. Mas coisas que não são contra mim podem ainda ser falso testemunho, por isso eu respondo. Outra questão que eventualmente foi levantada recentemente é a questão também não necessariamente contra mim, mas a questão de difícil olhar para o futuro e mais fácil olhar para o passado. Não é bem isso. Muitas vezes é difícil você olhar para o passado justamente porque pode te gerar muito tipo de sofrimento, uma carga espiritual negativa muito forte, principalmente se você não é cristão. Então ainda para o cristão, vamos dizer assim, mais experiente, ele pode só olhar para o passado, às vezes para aprender alguma coisa com o pecado, pode não se sentir necessariamente mal por causa disso. E ainda assim pode se sentir mal. Então às vezes olhar para o passado é uma coisa que pode gerar sofrimento, mesmo que a pessoa seja perdoada. Pode gerar, poxa, que situação desagradável e tal. E por isso muitas coisas, eventualmente a gente deva esquecer para não ficar pensando o tempo inteiro. Apesar de ser necessário pensar às vezes sobre o passado em alguns momentos. Mas é fácil olhar para o passado, é difícil olhar para o futuro? Não. Porque mesmo que seja mais difícil olhar para o futuro, eu não posso só olhar para o futuro porque é mais difícil. Não posso obedecer a Deus só porque é mais difícil. Não é essa a questão. Claro que muitas coisas vai ter que haver sacrifícios e são difíceis. Agora, tem coisas na Bíblia que são fáceis de fazer, nem tudo precisa ser difícil. E eu não posso obedecer só por causa disso. Mesmo que algumas coisas no Evangelho sejam difíceis, não é por isso que eu devo obedecer. Às vezes é mais difícil olhar para o futuro mesmo, mas não é esse o motivacional, ou o único, ou nem o mais importante pelo qual eu devo buscar o futuro. Eu tenho que fazer isso porque é correto. E aí volta na questão do certo e errado, na questão de verdade e mentira. Tem que focar no certo e errado. Na questão do provável, que algumas pessoas acusaram contra mim, que é a questão de, olha, você nem sabe se necessariamente foi contra você, tem que fazer análise de intenção, né, para ver se o argumento necessariamente foi levantado contra mim ou outra pessoa. Mas ainda nessa análise do provável, você vai ter que ter uma postura de verdade ou mentira. Não em relação ao argumento, que você ainda não controla, você não sabe se é verdade ou não. Mas com certeza em relação à sua atitude diante daquilo. Você vai ter que ver, você vai ter que buscar se o argumento é verdadeiro, que para mim é uma coisa lógica, né? Para mim não precisaria nem dizer em vídeo. Você vai ter que ter essa sinceridade no coração. Poxa, eu não tenho conhecimento suficiente para encarar uma situação da realidade, eu vou ter que pesquisar. Você vai ter que ser sincero em relação a si mesmo e para os outros. Então, cara, para mim é uma coisa lógica, bicho. Não tem muito segredo. Falar, não, porque né? A verdade é mentira. Posso eventualmente ter errado. Uma coisa que eu já tinha falado, eu repito aqui no vídeo, que é uma coisa que eu já tinha falado para alguns de vocês, mas eu talvez não tenha falado na câmera, né? Que algumas coisas que eu escuto, eu posso pensar que são contra mim e não são. Infelizmente, eu posso cometer esse erro. Né? É possível, até peço desculpas se eventualmente cometi. Mas, ao mesmo tempo, não dá para me arrepender pelo vídeo, porque a título de explicação
na questão ali da justiça de Deus e que não é sempre para a morte, o vídeo foi útil, cara. Expliquei uma questão importante. Apesar de achar que ela foi levantada por algumas pessoas que me acusaram de uma maneira errada, mas foi um tema relevante. Então, cara, não tem... Bom, a princípio, acho que é isso aí. Que realmente Deus possa estar aí elucidando os corações das pessoas em relação ao que deve ser falado muitas vezes, até na igreja. Muitas vezes eu acho que o culto hoje não é só, a pessoa fala um culto mais contemporâneo, e daí eu falo do culto dos jovens. Sim, o culto dos jovens é mais contemporâneo, mas não que os outros cultos de certa forma não sejam. E eu acho que às vezes até um pouco exagerado, assim. Porque às vezes quer ir lá e chegar com uma... não, eu vou fazer... Eu também estou até utilizando outras pessoas como pano de fundo para exacerbar... Não para exacerbar o ego e a personalidade, mas querendo falar de uma maneira mais impositiva. Eu acho que muitas vezes isso é necessário. Eu acredito que muitas vezes o culto deveria ser uma coisa mais conservadora, deveria se manter no aspecto mais conservador, não para ficar muitas vezes demonstrando uma certa capacidade argumentativa e tal, e porque eu não acho que isso seja necessário. Eu acho, inclusive, uma coisa boba. Não há necessidade de se fazer isso, até porque muitas vezes poderia perguntar para a pessoa, né? Então, questionando que eu não faço análise de intenção, às vezes eu cometo erros, né? Mas também pudera. Tantos argumentos levantados contra mim, eventualmente eu vou errar. E, nesse sentido, as pessoas que me acusaram erraram muito mais do que eu em relação a mim. Mas é isso aí, valeu. Deus é bom e que possamos cada vez ter mais a compreensão daquilo que nós devamos fazer para continuar a vida cristã. Isso aí, Deus é bom.